Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou Helder Lima e estou aqui mais uma vez sentado nessa mesa de bate-papo virtual com o time de elite do Sinapro, a começar com esse cara aqui, que no último episódio não pôde participar porque estava fazendo mudança. Eu quero saber aqui do Luiz Gustavo Leão, diretamente de Governador Valadares, como é que foi sua mudança, Luiz, beleza? Fala, Helder, fala, Ricardo, meu companheiro de Sinapro, Gustavo, e aí, Caco, tudo em cima, né? Rapaz, carreguei muita caixa, eu nunca imaginei que mudar era tão trabalhoso, mas agora tá tudo de volta, tudo certo. Aproveitar, Helder, agradecer aí a nossa audiência, né, todos os ouvintes, todas as agências também que têm nos acompanhado, principalmente as agências aí do interior. Todo o podcast eu agradeço às agências do interior e não poderia deixar de agradecer pela audiência aí, uma vez que é meu papel aqui representar cada vez mais essas agências do interior. Mas essa mudança sua foi de casa ou foi de agência? Você já tá montando aí a Leão Tower em Valadares? Rapaz, a agência está crescendo, mas dessa vez foi de casa, uma mudança e uma entrega, mas deu tudo certo. Então, show de bola. Do outro lado da mesa, virtual, Ricardo Melilo. E aí, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, pessoal. Tudo bom, Helder, Gustavo? Mais uma vez, felizão de estar em outra edição do Espinafre. Acho que hoje o tema vai ser muito bom pra gente. Nós vamos levar na hora certa para todo mundo ouvir as questões de como é que a gente está conseguindo lidar com as evoluções do futuro mais urgente que está chegando na nossa frente. Muito bacana. Vamos pôr para rodar esse episódio. Então eu vou começar aqui já fazendo uma citação ao Warren Buffett, um cara um pouquinho mais rico que a gente. E ele diz o seguinte: levam 20 anos para você construir uma reputação e apenas 5 para você destruí-la. Se você pensar sobre isso, vai fazer as coisas de uma maneira muito diferente. Então, o nosso tema hoje é sobre gestão de crise. E para discutir esse tema, a gente sempre traz um grande convidado para nos ajudar a debater o nosso tema. Hoje, o nosso convidado cuida da imagem de uma das empresas que é muito valiosa para nós mineiros. A gente vai conversar hoje com Caco Rezende, superintendente de comunicação da Copasa. Seja bem-vindo, Caco. Se apresente, por favor, para a nossa audiência. Ei, pessoal, boa noite. Obrigado por todo mundo aí, por estar assistindo e acompanhando a gente. Eu, Caco, sou jornalista, tenho uma grande formação com empresas públicas e com o setor público. Sou novinho, tá? Tenho só 33 anos trabalhando nessa área. Trabalhando muito com reputação, com crise e com tudo. Eu hoje sou superintendente de comunicação da Copasa. Coisa simples. E você começou a trabalhar então com 13 anos de idade, é isso? 19. Quase isso. E como se não bastasse, nessa mesa recheada de publicitários, a gente trouxe mais um hoje, que é o Gustavo Faria, da diretoria do Sinapro Minas, e atende a conta da Copasa. Seja bem-vindo, Gustavo, para esse nosso bate-papo. Oi, Helder, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Quero louvar aí essa iniciativa do Ricardo e do Luiz de dar voz ao mercado mineiro de comunicação. É importante a gente ouvir as pessoas que constroem todos os dias esse nosso mercado, que batalham para levar a gente para frente. E é um prazer maior ainda ter essa participação especial ao lado de um cara que eu admiro muito, que tem nos ensinado muito a trabalhar a comunicação, e principalmente a comunicação com responsabilidade, que é o Caco. E vamos lá, tamo aí. Se ninguém fizesse, o Gustavo faria. Nossa, hoje vai ser dose, essas piadinhas. Hoje vai. Hoje vai arrastar. Não perde não, hein, gente? Galera, antes da gente entrar no debate, eu quero fazer um disclaimer que eu acho pertinente. A gente sempre traz aqui grandes convidados de grandes empresas. A gente trouxe aqui gente da Araújo, do MRV. Hoje a gente está com o Caco aqui da Copasa.
mas é importante que você que está aí ouvindo a gente do outro lado entenda que todos os debates que a gente proporciona aqui servem também para atendimento de contas pequenas, porque o cliente pequeno também precisa de uma gestão de comunicação e hoje o nosso tema gestão de crise também é muito pertinente para contas pequenas. Eu quero começar esse debate por aí. Então, Caco, Ricardo, Gustavo, Luiz, o que vocês acham de gestão de crise para contas pequenas, para empresas pequenas? Helder, eu acho que é o seguinte, cada pé tem um chinelo de um tamanho que é mais confortável para ele. Falei assim justamente para dar vazão no meu raciocínio de que toda agência pode atender todo tipo de cliente, todo cliente pode ter uma agência, pode ter uma comunicação profissional, pode ter um trabalho direcionado. A importância da comunicação para uma empresa enorme, grande como a Copasa, é a mesma para um varejo, para uma lojinha, porque a importância desse negócio para o dono da lojinha é a mesma do que para o próprio processo de gestão da Copasa. Então a comunicação como ação estratégica, ela vai funcionar do mesmo jeito. E crise, na hora que a gente fala de crise principalmente, tá? Os problemas são, a proporção dos problemas pode ser diferente, mas o efeito deles para os empresários também para mim é o mesmo. Então é extremamente importante as agências terem capacidade de entender o problema da base da pirâmide econômica até o topo da pirâmide econômica. Isso é um raciocínio do sistema econômico. Tá? É um raciocínio que faz com que você entenda que não adianta só megacorporações estarem alinhadas com seus processos de comunicação e gestão de crise se a base da pirâmide econômica não tiver defesa, não tiver como se sustentar e não tiver como lidar com esse tipo de situação. Então, trabalhar as empresas pequenas, não vou nem falar que é trabalhar para a empresa pequena, mas as empresas pequenas, as contas pequenas, terem capacidade de desenvolverem trabalhos profissionais, tecnicamente estruturados de comunicação, principalmente de gestão de crise, sustenta o mercado econômico e sustenta o mercado de comunicação. Ricardo, a gente, é aquela história, né? A gente acha que crise só acontece com empresa grande, né? E aí você falou da importância da comunicação para todos os portes de empresas, né? Então, não só a importância da comunicação, mas o preparo para a crise. A empresa, seja através da agência ou seja através de uma consultoria externa, está preparado, né? O setor de comunicação auxiliar, preparar a diretoria ou quem responde o nome da empresa para atuar no momento de crise. A crise não avisa quando ela chega, né? E a empresa precisa saber administrar aquilo estrategicamente para acabar não comprometendo a imagem, o posicionamento da empresa e tudo. Recentemente nós tivemos aí várias crises, né? A gente teve o caso aí recente da Samarco, que acho que foi uma das maiores crises aí da história. E a gente sabe que não é fácil. E é muito importante realmente que, independente do porte, as empresas estejam preparadas para isso. O Caco talvez pode, pela experiência que ele tem, até nos falar se a Copasa já passou por algum caso desse tipo e como que ela costuma se posicionar diante desses momentos delicados. A história que eu tenho para contar é o seguinte: eu tenho uma assessoria à minha esposa, em que a gente montou uma microempresa em casa para montar um pesca e solte, uma lagoa que a gente tem aqui. O primeiro profissional procurado para poder estruturar o negócio e fazer dar certo foi um publicitário, tá? No caso, uma publicitária. Com relação ao Copasa, a defesa da imagem, ela é construída cotidianamente com diálogo com a agência e de forma muito clara e transparente, em que a gente negocia e discute a cada instante a necessidade de posicionamento e necessidade de revisão de comportamento até da companhia. Legal, Caco. A gente vai, ao decorrer desse podcast aqui, cada vez mais compartilhar as experiências da Copasa, mas eu queria esmiuçar um pouco mais o tema de linha de comunicação, de gestão de crise, de empresa pequena, empresa grande. Eu vou trazer aqui o Gustavo para o nosso bate-papo. Na sua experiência, Gustavo, quais são as missões e diferenças
que você sente em lidar com a comunicação de uma empresa grande ou empresa pequena. Eu estou aqui me despindo como um comunicador e pensando exclusivamente como um usuário de rede social, por exemplo, eu tenho muito mais empatia com empreendedores menores, que você está vendo ali o dono da pizzaria, por exemplo, se expor, responder educadamente a um cliente por uma crítica que foi feita numa rede social, do que uma empresa grande que você não tem uma ligação, você não tem empatia porque ela não é humanizada. Quais são esses desafios de trabalhar uma linha de comunicação para uma empresa grande ou uma empresa pequena, na sua visão? Comunicação, ela é um ato de existir, né, cara? Se você existe, você está de alguma forma se comunicando. Pode não ser uma comunicação verbal ou visual, mas sensorial. Você está sempre sendo percebido por alguém. Se você tem a necessidade de existir, você tem a necessidade de se comunicar. E a existência, ela passa por crises, né? Ela passa por situações e que fogem do seu controle por atitudes de terceiros ou até atitudes próprias mal mensuradas, mal planejadas, que levam a uma situação crítica onde você tem que buscar uma posição. Seja você uma grande empresa ou um pequeno empresário, você tem que estar preparado para falar com as pessoas aquilo que é a sua verdade, né? A gente passou por diversos modelos de comunicação, diversas filosofias, onde lá atrás não se defendia falar a verdade, mas sim buscar esconder e tentar desviar o assunto. E hoje, com as redes sociais, com o acesso que as pessoas têm à troca de informação e a falar a opinião delas sobre as informações e gerar uma nova informação, não tem como você lidar com crises sem falar a verdade. E quando você lida com uma empresa pequena, lá na Fascom a gente tem alguns núcleos de contas. A gente tem núcleos de contas do tamanho da Copasa, que é uma equipe muito grande, desenvolvendo um trabalho para essa marca, como equipes menores que atuam com clientes menores. Mas o que você falou é verdade. É mais fácil você lidar com uma crise de uma empresa pequena, onde o dono fala com o cliente, do que lidar com uma crise de uma marca do tamanho da Copasa ou da Vale, da Samarco, que ela não é uma pessoa, né? O público não enxerga elas como uma pessoa, mas sim como um organismo gigante que é distante dela e que, por ser gigante, estar distante dela, não merece empatia, ela merece, antes de qualquer coisa, o ataque. É mais complexo trabalhar com empresas grandes em momentos de crise, pelo tamanho dela, mas até pelo tamanho ela tem processos mais claros, enquanto clientes menores é mais olho no olho, face a face. E nesse caso, até pela experiência também que a gente tem lá na agência de gestão de crise, é mais fácil você lidar, mas a dor da empresa pequena é mais na pele. Normalmente a carga toda de pressão da crise em cima daquela marca, daquela empresa, vira pessoa física, né? Rapidamente a imagem negativa ligada à ação que aconteceu naquela pequena empresa, naquele pequeno comércio e tudo, se cola em cima do dono, dos donos, dos sócios, de uma forma muito grande, e rapidamente a vida pessoal deles também se compromete em relação aos problemas da PJ, né? Uma das coisas que acaba que a gente também tem que atuar muito é na defesa e até no lado psicológico do tratamento do dia a dia da vida pessoal, entendeu? Acaba que aquelas pessoas que estão envolvidas ali, você tem que dar um plus de processo de trabalho para que a estrutura pessoal dela também não se comprometa pelo lado da crise em cima da pessoa jurídica. Assim que eu assumi a comunicação da Copasa, a gente estabeleceu que a gente trabalha apenas e tão somente com o poder da verdade. Não há possibilidade de se dourar pílula, de se maquiar, de se fazer alguma coisa. O poder da verdade é algo
inegociável na Copasa. Caco, vocês têm um comitê de crise na Copasa? E se tem, como é que ele é desenhado? A gente tem alguns comitês de crise, tá? Como a gente trabalha com bacias diferentes e problemas diferentes, a gente estabelece comitês diferentes. O que é importante ressaltar é: a minha defesa sempre foi que em cada comitê a agência que nos atende esteja presente, ativa, para que a resposta para a população seja o mais rápido possível. A gente está falando sobre a verdade, sobre como a empresa tem que enfrentar essas situações e me vem logo à cabeça. A primeira vez que encontrei o Caco foi a gente indo para a cidade administrativa para conversar com o comitê de crise da campanha que a gente fez sobre a qualidade da água da Copasa. E ele me falava muito, e é uma coisa que eu compartilho dessa crença, você tem que entender as pessoas e respeitar as pessoas. O Caco me fala de uma experiência que ele teve de mobilização social em uma comunidade e como que as pessoas buscam as informações e como elas se relacionam bem quando elas são enxergadas e respeitadas. Mesmo quando você passa uma informação dura e difícil, se você é transparente, honesto com aquilo que você está falando e empático com a pessoa que está do outro lado sofrendo, a resposta é positiva. E esse processo, para as empresas que falam abertamente para os clientes e para o público e traz o público para perto, tem sido muito mais compensadora e produtiva, né? Me vem muito à cabeça essa conversa que eu tive com o Caco indo para a cidade administrativa sobre o poder da empatia e da verdade. E hoje quase todas as grandes marcas estão buscando isso. Você vê a Nike, o que ela fez com o movimento do Vidas Negras Importam, e, enfim, diversas outras grandes marcas que vêm se posicionando nesse momento em que a sociedade como um todo busca passar essa crise com quem elas confiam. Você levantou uma bola aí que eu acho ultra pertinente, que é as empresas se posicionando politicamente. Isso tem tudo a ver com gestão de crise, porque quando você toma uma decisão política, como é o caso da Nike, como foi o caso, por exemplo, da Boticário no Dia dos Namorados, citando casais gays, quando você toma esse tipo de atitude, de certa forma você pode resvalar algum tipo de crise, porque você vai meio que de encontro a alguns valores de alguma parcela, algum nicho da sociedade. Como é que vocês têm visto empresas se posicionando politicamente e socialmente também? Eu acho que isso é o novo mundo. Eu acho que isso é o novo mundo da comunicação das empresas. Marcas que têm valor, marcas que têm DNA, marcas que têm ideologia, marcas que têm um discurso, uma postura social, qualquer que seja ela. Você vai ter benefícios, você vai ter prejuízos quanto a isso. Mas o respeito dessa marca, a afinidade dessa marca e a ligação das pessoas que acreditam nesses valores com essa marca é absoluto, entendeu? Então, eu vejo como um caminho obrigatório. A gente, na nossa última edição do podcast, conversou sobre esse tema, né, das marcas que têm por obrigação não só trazerem seus produtos e serviços, mas sim se inserirem dentro dos valores da sociedade, a partir dos seus valores, né? E aí volta a falar de novo o que a gente está falando aqui. A verdade volta a ser a moeda, porque não adianta você não ser verdadeiro nos valores que você quer imputar na sua marca a partir da sua postura empresarial, porque a casa vai cair, o consumidor vai perceber, não vai aceitar, não vai assimilar. Então, tem que ser de dentro para fora, tem que ser uma verdade interna da empresa, dos conceitos da empresa, e que vai ser transferido para o consumidor, para o público, para a população. Então, eu acho que nós estamos nessa era, na era das empresas se posicionarem, adotarem posturas
se aproximarem da sociedade da melhor forma que elas tiverem capacidade para fazer isso. E agências assumirem esse papel. Nós recebemos esse recado no último podcast e eu estou repetindo ele aqui. O papel, um dos grandes papéis da agência, que eu acho que já foi até isso no passado de uma forma melhor feita, e no passado, quando eu falo, 40 anos atrás, 30 anos atrás, a agência tem que reassumir o papel de ajudar essas empresas a definirem seus valores, transformarem esses valores em discurso e apresentar esse discurso para a população, para os consumidores, para que isso seja um canal de aproximação do dia a dia da empresa com a vida de cada um deles. Bom, a gente está conversando aqui hoje sobre gestão de crise e como é que a empresa trabalha a comunicação para gerir essa crise. Mas na minha visão, um departamento de crise poderia organizar esse processo até mesmo para impedir que essa crise venha a acontecer. Isso é uma função, acho que, de todos os departamentos de uma empresa. O que eu quero dizer com isso? O tal do departamento de vai dar merda, que é aquele que é ligado a trabalhar a marca de uma empresa. Algumas crises são difíceis de controlar por causas naturais, por exemplo, mas outras são por imprudência. Ou uma empresa, uma petroleira que joga óleo no mar, ou então uma empresa que constrói um restaurante para funcionários debaixo de uma barragem, ou, sei lá, uma empresa que lança uma tecnologia que não foi ainda muito bem testada e tem recall. Muitas crises são perfeitamente evitáveis. Até no mundo pop, Ricardo, se você assistisse o final de Lost e fosse produtor da Lucasfilms, você chamaria o J.J. Abrams para encerrar uma trilogia, a principal franquia da história do cinema, vendo o que ele fez com Lost? Então... Claro que não. Mas, na verdade, Helder, isso que você está falando, talvez a gente tenha que analisar de uma outra forma. Porque nós estamos falando aqui de gestão de crise quando o caso ele é fora do comum, ele é um fenômeno. Não digo fenômeno da natureza, mas fenômeno quase imprevisível, tá? O fenômeno em si pode ser imprevisível, mas a prontidão e o planejamento para que você tome atitude, não. Tá, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gestão da marca da empresa não é algo que deveria ser comunitário dentro da empresa, porque proteção da marca e evitar que essa crise aconteça deveria ser uma ação de cada funcionário. Por exemplo, o cara que está, sei lá, soldando um cano na Avenida Prudente de Moraes, ele é tão responsável pela gestão da marca Copasa quanto o Caco que está aqui. Porque qualquer coisa que ele faça que seja imprudente, que seja negligente, ele impacta o emprego do Caco, o próprio emprego, o emprego dos colegas. Então, para exemplificar mais, desde o pequeno ao grande funcionário, todos são responsáveis pela gestão da marca para que não venha acontecer crise com a marca. Por exemplo, nesse caso do Subway, que é a negligência de um funcionário que manda uma pizza fora do padrão. Se é que está fora do padrão, não sei. Mas, de qualquer forma, isso vira um meme e impacta negativamente o Subway, que impacta negativamente o emprego do colega, o emprego dele, do dono da franquia. No caso de um dono que tem até o nome na sua marca, o caso da Ricardo Eletro, o Ricardo Nunes enfrentando esse processo que está enfrentando. Isso impacta o Ricardo Nunes, impacta o estoquista da Ricardo Eletro, o vendedor da Ricardo Eletro. Então, toda maneira que você é negligente ou que você faz algo que não devia em nome da empresa, impacta todos os funcionários da empresa. Então, todos passam a ser responsáveis também pela proteção dessa marca. Como é que você coloca isso na cabeça das pessoas? Porque esse é um processo que antecede e melhora a gestão de crise. Como é que você evita crises que podem ser evitáveis? E às vezes a gente esquece de ter essa prevenção ao risco nas pequenas ações de proteção à marca do cotidiano. Então é muito mais fácil a gente vislumbrar que uma empresa, no caso do Neymar, por exemplo, quando ele foi acusado de estupro, muitas empresas tinham propagandas gravadas com o Neymar e seguraram para que a marca não ficasse vinculada ao caso. Então é fácil a gente raciocinar que foi uma ação pré-gestão de crise. Eu não preciso colocar minha marca em risco por conta disso. Quando a acusação se provou falsa, as propagandas foram veiculadas novamente. Nesse caso, a gente não consegue fazer essa mesma leitura, por exemplo, para uma empresa que faça um treinamento melhor para o seu pizzaiolo, já que a marca está sendo também colocada em exposição na entrega do seu profissional.
essa posição assumida pelas marcas, não pelas marcas, vou falar pelas empresas, de fazer com que o colaborador se sinta envolvido e, de certa forma, dono do que acontece com o negócio em si, é uma maneira de você se preparar para a crise. Existem diversas técnicas de gestão que vêm sendo estudadas há muito tempo para você fazer organizações lineares, verticais, horizontais, diagonais, híbridas, e hoje a gente tem até as organizações líquidas, né, que já atendendo essa característica do pessoal da nova geração, dos milênios, que cada vez mais buscam o empoderamento e o pertencimento dentro daquilo que elas enxergam como o lugar deles no mundo, né? E hoje, cada vez mais, você ter funcionários que batem no peito, vestem a camisa e fazem um pouco mais além do que está no job description é essencial. Então, você pega uma empresa do tamanho da Copasa, uma empresa do tamanho da CEMIG, da Ricardo Eletro, como a gente vem falando, ou, por exemplo, o pessoal da Magalu também, que é uma galera que veste muita camisa. Se você vê os defensores de marca que eles conseguem trazer de dentro da empresa e levando para fora a paixão pela marca, já ajuda a contornar as crises, né? Tem aquele livro Love Marx do ex-presidente da SAAT, que fala muito isso, de como você conquistar o coração das pessoas para que sua marca viva além daquela experiência de consumo. Isso parte de ter equipes comprometidas e equipes envolvidas. Para você ver um exemplo de o que é não ter pessoas do seu lado, são esses aplicativos de comida que não lidam verdadeiramente com os entregadores e os caras estão entregando as marcas a uma crise que eles também não esperavam, num momento de oportunidade gigante para eles, né? Imagina num momento que ninguém pode sair de casa, todo mundo está pedindo por aplicativo e os entregadores pararem o serviço porque eles se sentem menosprezados ou mal recompensados pelas marcas para quem eles trabalham. Isso é uma ferramenta de gestão muito importante, não só para o negócio, como também para a comunicação. Você ter pessoas que te ajudam a defender na hora que você precisa é importantíssimo. Tem um outro caso bacana também, que não é gestão de crise, talvez seja criar esse processo, que é o que o Helder está perguntando. Como é que a minha equipe de atendimento, a minha equipe que tem contato com o meu serviço, entende o problema, tá? E voltamos aí a falar da verdade como tema, é a Netflix. Se vocês entrarem dentro das redes sociais da Netflix, elas também funcionam como o saque da empresa, né? Toda hora que cai o sinal, a pessoa não está conseguindo logar, ou tirar uma série do ar, ou qualquer coisa desse tipo, eles vão nas redes sociais, né, os usuários, e reclamam lá. E a Netflix ela coloca até o humor nessa característica. Você entra lá dentro da rede social para reclamar e fala, poxa, tô aqui, tem 20 minutos tentando conectar e tá dando erro, falando que o meu login tá com problema, não tô conseguindo assistir mais nada. A Netflix, ao invés de tomar uma postura defensiva, ela brinca com a situação e desarma a pessoa. Ela entra e fala assim, então, aproveita agora, tá na hora de tomar um sorvete, vai na geladeira, põe umas 2 bolas de sorvete, a gente tá resolvendo para você, vai dar uma volta, olha como é que o dia tá lindo, não é só de série que a gente vive, ela faz essa brincadeira. Tudo bem que ali ela tá tratando, mas ela assume o problema, fala uma verdade e se coloca imediatamente de um jeito carismático, do jeito Netflix de ser, do lado daquele consumidor, né? Humaniza. Humaniza e tudo, ela desce o degrau, né? Ela sai do patamar de empresa e está ali do lado. É um colega, uma pessoa, um amigo, um vizinho que está conversando com você. Mas, de qualquer forma, eu acho que dentro de qualquer empresa, a sensação de que todo problema da empresa é um problema seu, em empresas maiores isso talvez venha já
há décadas sendo construído, são modelos de gestão específicos e diferenciados, tá? Mas uma forma nova que eu estou vendo disso acontecer com essa equipe mais nova de trabalho, os millennials, a geração Y, que a gente sempre fica falando, do jeito que eles trabalham não como função dentro da empresa, mas como projetos. Quando ele faz parte de um projeto, aquele projeto é dele. Tudo de bom ou de ruim, ele sente na pele, ele sente no osso dele, entendeu? Então, tem empresas muito modernas hoje que trabalham a gestão do seu negócio nesse modelo de projetos, de squads, né, de esquadrão de ação e de trabalho dentro da empresa, onde eles montam uma equipe focada naquele desenvolvimento daquela necessidade, daquele serviço ou no atendimento daquele cliente, que qualquer dor que apareça, a pessoa assume como uma dor dela e imediatamente toma uma postura de defesa, de posicionamento, de aproximação e de assumir aquilo como uma responsabilidade dela, independente de ser um evento externo, um fenômeno da natureza, qualquer coisa que seja. Ricardo, você falou algo interessante. O Helder até brincou no último episódio que eu participei para poder parar de puxar seu saco e falar que toda hora você falou algo interessantíssimo, mas é verdade. A Netflix, cara, é um case de criação de brand persona, como que ela se posiciona na internet. Isso quebra todo o clima ali de insatisfação do cliente. É lógico que não é toda marca que vai se posicionar dessa forma. Então, assim, eu falei até de alguns pontos importantíssimos no momento de crise, a questão do monitoramento, quem vai falar, não perder o time, mas a definição do branding persona no digital é importantíssimo, né? As agências, direcionar o cliente nessa concepção. Um comentário, como que a empresa vai responder, ela vai responder num tom mais descontraído, ela vai usar emoticon ou não, como que ela vai se posicionar? Uma empresa tradicional, ela vai ser mais tradicional e mais séria na resposta, mas de vez em quando ela vai brincar, porque não dá para poder responder vários questionamentos, vários comentários de forma diferente. Quando você consegue estabelecer isso de forma padronizada, a sua marca é percebida de uma forma diferente e acaba que, dependendo do tipo de resposta, você consegue contornar toda uma situação negativa e criar uma experiência, de certa forma, positiva ali com aquele episódio que aconteceu. A Copasa, ela já passou por alguma crise que marcou a história de vocês? Eu entrei para a Copasa em 5 de julho de 2019. Logo que a gente entrou, a gente encarou uma crise. Pouco tempo anterior, a gente tinha um evento de Brumadinho e a necessidade de colocar que a água da Copasa era de qualidade para todas as pessoas que estavam sendo assistidas pelo sistema do Paraupeba. A gente não captava mais no Rio Paraupeba, mas a gente continuava produzindo água a partir do sistema Paraupeba, a partir do sistema Rio Manso. Foi a primeira campanha que a gente aprovou dentro da Copasa, com o apoio da Fascom, em que a gente atingiu níveis de acompanhamento de recall nunca atingidos dentro da Copasa. O vídeo nosso, por exemplo, que nós fizemos com relação ao hashtag Aqui tem Copasa, pode confiar, a gente atingiu mais de 500 mil de pessoas, isso é histórico dentro da Copasa, fruto de um briefing que nós fizemos de maneira conjunta e bem feita, de um trabalho excepcional feito pelo Fascom. Maravilha, é isso aí, galera, estamos encerrando então por aqui hoje. Agradecer a presença de todo mundo, a começar com você, Gustavo Faria, da diretoria do Sinapro. Gustavo, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, como é que elas vão fazer? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Caco Rezende da Copasa, meu amigo e professor, por ter nos dado esse tempo aqui e compartilhar um pouco do conhecimento, da experiência dele. Agradecer você, o Jefferson, o Luiz e o Ricardo pela paciência aí dos meus longos
áudios, minhas longas explicações. Mas quem quiser conversar comigo pode me achar no... Eu tenho usado hoje muito o Twitter. Então tá lá no @GusGarciaFaria. Ou então no Facebook também, @GarciaFaria. Obrigado, galera. Parabéns pelo programa. Imagina, a gente que agradece. Galera, sempre nos nossos podcasts as pessoas agradecem ao Jefferson e eu fico imaginando o ouvinte que tá aí pensando, quem é esse Jefferson que eu não ouvi a voz dele nesse programa inteiro? Pois é, o Jefferson é o nosso editor, ele fica aqui nos bastidores ajudando a gente para saber como é que tá a questão da qualidade do áudio, das edições que também são feitas, tudo que precisa ser cortado. Tudo que tem que cortar é o Jefferson, né, Helder? Pois é, as besteiras que a gente fala, então, se as besteiras não foram cortadas, a culpa também é do Jefferson. Caco, muito obrigado por sua presença mais uma vez, o espaço que você cedeu aqui na sua agenda para bater esse papo conosco. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, mandar pergunta, mandar currículo, como é que elas fazem para te achar nas redes sociais? Elas me acham em qualquer situação como sendo Caco Rezende. Eu sou um personagem único em tudo, tá? Então é Caco Rezende com Z, em Facebook, em Instagram, em e-mail institucional não. O não institucional é Gmail e o institucional é copasa.br. E os meus amigos aqui de sempre da mesa virtual do nosso time de elite, muito obrigado por esse papo. Ricardo Melilo e Luiz Gustavo Leão. Então eu vou encerrar de forma bem simples. Muito obrigado a todos os ouvintes pela audiência, valeu e até o próximo Espinafre. Valeu todo mundo, muito bacana o episódio de hoje. Até o próximo, até mais. Valeu, galera, tchau, tchau. E o pior de tudo que eu apresentei tem que sair o da Gustavo toca. E dei spoiler aí do Caco antes da hora, como sempre, né? Eu sou hoster. Direto de Valadares e querendo ser hoster. Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG.